Mestre João Alberto Barreto, uma honra para o canal MMA Debate aqui de Belo Horizonte conversar com o senhor. Você como um dos grandes nomes da história das artes marciais e principalmente do jiu-jitsu no mundo. Mestre, gostaria de perguntar para o senhor como que começou a sua relação com o jiu-jitsu, né? Em que ano que foi? Conta um pouco para a gente de como o jiu-jitsu entrou na sua vida. O jiu-jitsu eu comecei em 1951, início deste ano. Foi justamente eu ganhei uma bolsa de Carlos Gracie para fazer jiu-jitsu justamente nessa idade. E muito simples, vou tentar sintetizar isso para não alongar muito. O Hélio Gracie foi desafiado por um lutador baiano chamado Caribé por uma luta e o Hélio Gracie aceitou. E eles tiveram dificuldade de encontrar um local próprio para esta luta. Meu pai era diretor de estudo de surdos e mudos em Laranjeiras e tinha construído um ginásio esportivo. Então o Carlos Gracie descobriu isso, procurou meu pai cedeu o ginásio, entende, e me convidou, meu pai, para eu assistir no domingo esta luta do Hélio Gracie com o Caribé. Muito bem, Hélio Gracie não teve nenhum problema e acabou vencendo o Caribé rapidamente. Para mim foi uma experiência, entende, de primeira ver uma luta com um uniforme que eu nunca tinha visto, que era o kimono. E aquilo realmente me estranhou, eu fiquei muito interessado. Eu era um atleta, eu era do colégio militar e gostava do esporte, fazia lutas, compreendeu, no colégio militar. E nisso, então, o Carlos Gracie, compreendeu? Foi uma coisa interessante. Meu pai tinha mania de pedir para eu tirar a camisa e mostrar meu físico. Compreendeu? Eu ficava assim, muito envergonhado e tal, mas eu fiz a vontade do meu pai, compreendeu? O Carlos olhou para mim e disse assim: Você tem cara de campeão. Então nós vamos dar uma bolsa para você aprender jiu-jitsu. Foi assim, então, que deu início à minha entrada no universo do jiu-jitsu greciano. Eu conheci Valdemar Santana, o Fada, compreendeu? E outros lutadores que iam de vez em quando lá na academia dele, lá no apartamento dele, que era um ringue pequenininho, compreendeu? Acolchoado, compreendeu? Mas eles não treinavam, iam fazer visita ao Hélio. O Hélio era muito conhecido, mas o Hélio ele só dava aula para a elite da sociedade carioca. E nisso, então, foi desenvolvendo, compreendeu? Os japoneses vieram aí, ele me colocou para lutar, entende, com o japonês da trupe do Kibura, lá no Maracanã. Ele lutou contra o Kato, empatou e eu, compreendeu, eu empatei com o japonês. Depois fomos para São Paulo, ele desafiou de novo o Kato, entendeu? E me levou para desafiar o japonês, mas o japonês não aceitou. De volta ao Rio de Janeiro, ele ganhando o Kato em São Paulo, aí o Kimura aceitou lutar com ele. Porque o Kimura tinha dito, eu só luto com o senhor se o senhor vencer o Kato. Foi assim que esse programa internacional de luta apareceu. Eu, com 15 anos, lutando no Maracanã, com 6 meses de jiu-jitsu. De uma certa maneira, isso faz com que eu me sinta, vamos dizer assim, uma sorte que aconteceu na minha vida. São as coisas que acontecem com todos nós. A minha vida, eu entendo, na Academia Gracie, aí já era a Kodokan brasileira, uma academia do andar inteiro na Avenida Rio Branco 151. Nessa época eu levei o Hélio Vigio, entende, e levei o Armando Vriedit para a academia. O Armando Vriedit treinava lá em Teresópolis. Eu conheci o Armando, gostei muito dele. E no colégio militar era o Hélio Vigio, também levei para a academia. Então os dois fizeram parte daquela equipe, entende? Junto com o Carson Gracie, Robson Gracie, toda a família. E fomos morar, compreendeu? Na Academia Gracie. Então, o que acontecia? Acontecia que eu tinha uma disciplina militar, porque o colégio militar é um colégio disciplinador.
com toda a formação militar. E eu, envolvido justamente naqueles condicionamentos educativos militares, eu era um camarada, entende, que, vamos dizer, fazia as faxinas do meu setor, porque o Hélio distribuiu os setores da academia, os ringues, para cada um de nós, para limpar, então, todo dia de manhã, tá entendendo? E nós dávamos aula justamente nesses ringues. Né? Muito bem. E dali formamos uma equipe muito boa, compreendeu? E, de uma maneira geral, ensinando, vamos dizer assim, o jiu-jitsu, baseado nos princípios grecianos da época, compreendeu? Como o jiu-jitsu voltado para ajudar os mais fracos. O que hoje não existe. Hoje em dia, o jiu-jitsu hoje é praticado só por fortes. Criaram um kimono aqui, compreendeu? Que ninguém consegue dar um estrangulamento. Pode dar uma moça para estrangular, compreendeu? Com esse kimono que existe aí de gola grossa, ela não consegue dar. Então, o que acontece? Acontece que o jiu-jitsu começou a se modificar em termos do próprio kimono. O kimono é o jiu-jitsu. O lutador de jiu-jitsu sem o kimono não é mais jiu-jitsu. Existe a estrutura técnica, naturalmente, mas sem um kimono, compreendeu, não é jiu-jitsu. É luta livre, é wrestling, entendeu? Mas, de uma maneira geral, o que é que acontece? Nós estamos hoje, vamos dizer assim, com uma visão. Eu lancei 2 livros meus sobre psicologia, entende, e luta. Tenho 2 livros sobre isso. O último foi em 2013, em que eu defendo justamente uma reforma, uma mudança do jiu-jitsu atual. Eu já estou adiantando isso para você como jornalista, porque o jornalista gosta de coisas factuais, compreendeu? E verdadeiras. Então, o nosso jiu-jitsu de lá para cá, vamos dizer assim, depois de feito lutas no Maracanã, o Vídeo também, o Cássio Gracie contra o Valdemar Santana, isso é um processo histórico que todo mundo conhece. E a imprensa colocou muito isso, compreendeu? Na época. Mas atualmente, compreendeu? O jiu-jitsu veio se desconstruindo tecnicamente. Então, hoje eu estou fazendo um trabalho com a Kira Gracie, na academia dela, que ela teve a distinção, e me honrou muito com isso, de fazer estudos do jiu-jitsu clássico greciano da época, que foi, de certa maneira, violentado, compreendeu? Vamos dizer assim, no uso de um kimono que é completamente inadequado à prática do jiu-jitsu para os mais fracos. Para os mais fortes, não. Pega o kimono, poxa, estrangula qualquer um pela força, né? Pela truculência. Né? Mas a Kira é uma grande lutadora, especializada em jiu-jitsu, compreendeu? Técnico, especializada, compreendeu? No campo, vamos dizer assim, da visão educacional do jiu-jitsu, que era do seu bisavô. Não é? Carlos Gracie e Hélio Gracie, eles não estavam somente com a consciência voltada para a luta, para a briga. Não, 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 não. Eles tinham como princípio o jiu-jitsu para os mais fracos, para não apanhar dos mais fortes. Era isso a visão deles. Não era jiu-jitsu esportivo, não. Apesar do Cássio e o Hélio terem sido grandes lutadores como os seus irmãos. Não é? O Gastão, em São Paulo, com o Jorge Gracie, compreendeu? Né? Foi um grande lutador, compreendeu? O Oswaldo, todos os irmãos Gracie, ensinados pelo Carlos. E hoje, naturalmente, o que nós estamos fazendo lá na academia da Kira? Estamos estudando justamente, fazendo uma análise crítica de todo o sistema de defesa pessoal, como também do sistema de luta, voltado não só para a eficiência técnica, dando ao aluno a condição de defesa, não é? Com o ensino do jiu-jitsu clássico da época, que foi realmente violentado, foi modificado em muitos aspectos, compreendeu? Porque, quem sabe o que acontece, Welton?
É que os professores vão lutando, vão aprendendo, vão brigando e tal, e vão tentando criar coisas novas para o jiu-jitsu, desestruturando o jiu-jitsu clássico. Não é por aí, meu caro. Eu digo sempre que o nosso jiu-jitsu hoje é um jiu-jitsu não dialético. É um jiu-jitsu que ninguém luta. Um anula o outro. Imagine, por exemplo, no campo de futebol. Os ingleses criaram o futebol. Não é? Muito bem. Vem um cara e diz assim, olha, vamos mudar as regras do futebol. Tenho coisas melhores. Mas quais são as suas regras? Qual é o seu pensamento, suas ideias? Não, vamos fazer o seguinte, nós temos que pegar a bola redonda e transformá-la numa bola quadrada. Primeira mudança. A segunda mudança é o jogador segurar um no calção do outro, compreendeu? Que a coisa vai ficar, compreendeu? Muito melhor, porque eles vão fazer mais esforço para poder fazer gol. Isso aí está acontecendo com o jiu-jitsu brasileiro. Com o jiu-jitsu brasileiro. Eu tenho até um livro meu aqui que vou reservar para você de presente. Compreendeu? Que aí eu inicio justamente as minhas críticas ao Vale Tudo brasileiro hoje, vamos dizer assim, lembrado, divulgado como MMA, que não é nada de MMA. Né? É uma... Esse MMA, vamos dizer, um nome fácil de você falar, você colocar, essa coisa toda, né? Mas eles colocaram o MMA como sendo vamos dizer assim, uma arte marcial, entende, misturada. Não tem nada de mistura nisso, não. Já define errada. O MMA, lá os americanos, compreendeu? Falam erradamente. Não pode ser a arte marcial misturada. É uma arte marcial integrada de outras artes marciais. É uma arte marcial integrada, é um sistema globalizado de lutas que se integram para ter uma eficiência final. Mas ainda, veja bem, essa visão, ninguém lê o livro aqui no Brasil, é uma coisa muito interessante, as pessoas, compreendeu, não leem. E nem quer discutir comigo, mas a nossa grande faixa preta, Kira Gracie, me convidou para colaborar com ela, porque ela leu meu livro, ela sabe. Então eu disse, poxa, a única forma de nós melhorarmos o jiu-jitsu clássico brasileiro, o jiu-jitsu Gracie, é com você, ô mestre. Eu tô querendo justamente discutir esse assunto. E estamos trabalhando, estou preparando aqui um manual, juntamente com ela, no campo do jiu-jitsu e da psicologia, porque eu sou especializado em cognitivo comportamental, quer dizer, a psicologia cognitivo comportamental e também a psicologia esportiva. Quer dizer, então estamos fazendo um manual que ninguém sabe. A defesa pessoal e o jiu-jitsu praticado hoje, vamos dizer assim, eu estou integrando com os princípios da psicologia esportiva. Então, nós vamos fazer cursos, vamos fazer, vamos dizer assim, uma série de construções técnicas e baseados nos princípios dos grandes mestres da psicologia esportiva e da psicologia teórica mundial, como Pavlov, como Skinner, Clark Hull e outros, vamos dizer assim, grandes mestres, compreendeu? No campo da psicologia. Então, nós vamos fazer algo que o próprio bisavô, Carlos Gracie, bisavô da Kira, eu encontrei, por acaso, e dei para ela botou num quadro, quando os Gracies criaram a academia, a maior academia, que era a Kodokan greciana, a Kodokan brasileira, compreendeu? No dia, vamos dizer assim, da inauguração, eu tinha aqui, que eu recebi de um amigo meu da Espanha, que trabalhou conosco, Severiano, um espanhol, muito meu amigo, irmão, ele mandou para mim. E eu descobri aqui, nas minhas coisas, compreendeu? E tinha lá justamente o Carlos Gracie falando que o jiu-jitsu era um jiu-jitsu não só, veja bem, para os mais fracos, como também era um jiu-jitsu educativo, em que a psicologia, entende, entrava nela
como uma forma de autoestima, como uma forma de autoconfiança, como uma forma de educação e reeducação das emoções humanas. E levei para aquilo, ela botou num quadro. Quer dizer, a Kira, como neta, pela sua sensibilidade, percepção e inteligência, ela quis conversar comigo. Então, nós estamos integrados nesse grande objetivo. Mestre, o senhor que viu toda a história do jiu-jitsu, né, praticamente desde o do nascimento, a gente sempre ouve falar muito, né, e tem muitas imagens e vídeos do grande mestre Hélio Gracie. E, logicamente, o senhor também conviveu com o grande mestre Carlos Gracie. Fala um pouquinho da importância do mestre Carlos Gracie também no seu jiu-jitsu e também na sua vida. Conta um pouquinho como é que era a personalidade dele. O pessoal disse que ele era um pouco mais calmo, mais tranquilo, e o professor Hélio já era mais disciplinador. Fala um pouco sobre o mestre Carlos e fala um pouco da diferença no método de filosofia de ensino entre esses dois gigantes da nossa arte marcial. Eu diria, é uma coisa muito interessante a interatividade de Carlos e Hélio. Hélio era mais novo, Carlos o mais velho. O Hélio era o mais novo da família. Né? Carlos era um homem, vamos dizer assim, de reflexões. Tanto é que ele desenvolvia princípios espiritualistas, ele se tornou um grande mestre na alimentação, né? E ele era um homem, vamos dizer assim, que teve a visão, a percepção, a leitura de ensinar o jiu-jitsu para a sua família, veja bem, de uma forma técnica, aprendida com Conde Koma, Miomato Maeda. E eu digo isso mais ainda porque meu sogro era médico em Belém do Pará e era muito amigo na juventude dele. E meu sogro me falou muito sobre ele naquela época, na aprendizagem justamente do Conde Koma, que se tornou uma figura pública inteira e carismática em Belém do Pará. Carlos Gracie, diferente de Hélio, ele percebeu, e com aquele olhar clínico dele, um olhar, vamos dizer assim, incrivelmente profundo, de grande profundidade, em reconhecer e ter o talento só no olhar. Só no olhar. Ele percebeu que o irmão dele, o Hélio, era um camarada, compreendeu, que tinha uma inteligência muito grande, vamos dizer assim, nas suas relações com a família, compreendeu? Mostrando, manifestando coragem, manifestando, compreendeu? Uma relação afetiva com os irmãos, compreendeu? E o mais interessante é que o Hélio falava, disse, olha, Carlos, ô Branco, eu não aprendi com você não, eu aprendi jiu-jitsu olhando você dar aula. Olha que coisa fantástica. E uma vez aconteceu que o Carlos Gracie se atrasou para uma aula e ele estava lá. Aí o aluno perguntou, ô Hélio, você não quer me dar aula enquanto o Carlos não chega? E ele começou a dar aula. Aí que justamente quando o Carlos apareceu, o aluno tinha dado aula e ficou, entende, altamente motivado pelo ensino do Hélio. O Hélio era altamente inteligente, todos os dois eram altamente inteligentes, reflexivos. Veja bem, eu digo sempre o seguinte, eles eram pessoas que não tiveram, vamos dizer assim, a formação acadêmica, mas eles pensavam pela genialidade deles, compreendeu? Como se fossem grandes intelectuais, compreendeu? De formação acadêmica. E a interação deles é uma interação da mais, vamos dizer assim, surpreendentes coisas, porque na época diziam na família, diz assim, o Hélio, entende,
ele é um gênio no jiu-jitsu. E o Carlos, entende, é o sábio. Porque o Carlos era mais voltado, entende, para leituras, essa coisa toda, tá entendendo? Tanto é que a alimentação desenvolvida por Carlos veio justamente de leituras, compreendeu? De médicos ligados a essa área da alimentação. Não é? Então, o Carlos, a personalidade dele, ele era um homem, compreendeu? Ao mesmo tempo com alta educação e, ao mesmo tempo, ele tinha têmpera, compreendeu? Do questionador e de enfrentar as coisas. Mas ele, veja bem, tinha um controle emocional melhor que o do Hélio. Porque o Hélio é um cara que tinha que dizer e dizia as coisas, compreendeu? Envolvidos pelo seu temperamento. Ele era agressivo. Mas era muito justo, todos os dois, tanto um como o outro. E o Carlos tinha um controle emocional mais elevado. Em função, naturalmente, não só da sua própria genética, do temperamento, compreendeu? Como também da própria visão que ele tinha do mundo, quer dizer, um espiritualista voltado para o bem, voltado para a educação. E o Hélio encampou tudo isso. E a nossa equipe na Academia Gracie era uma equipe que era educada e reeducada, não só para fazer as coisas dentro da academia, como também no próprio desenvolvimento técnico do jiu-jitsu, compreendeu? Somado à criação de Hélio da defesa pessoal, que ele dava para os leigos em 36 aulas. Ele criou um sistema de defesa pessoal dado esse curso em 36 aulas. Com relação, vamos dizer assim, à prática de jiu-jitsu com o Carlos, eu fiquei somente 3 meses em aula com ele. Depois eu fui para as mãos do Hélio. O Carlos, ele já estava, vamos dizer assim, praticamente ele não dava mais aula. Ele deu como, vamos dizer assim, um agradecimento ao meu pai, me convidando, entende, com essa bolsa. Agora, ele era um homem, entende, vamos dizer assim, ligado à imprensa, né? Ele que dava as informações. Por exemplo, quando havia um lutador português, não quero me lembrar o nome dele, que fez um desafio ao Cássio Gracie. Então ele me chamou, Roberto, vamos, entende, a Luta Democrática, que era um jornal na época, entende, que tinha, gostava das lutas, essa coisa toda, compreendeu? E ele, Carlos, compreendeu? Ele que dava as manchetes, as manchetes na imprensa, ele que criava as manchetes. Ele dizia assim, saiu uma reportagem, eu desafiando esse lutador português. Ele não era português, eu acho que ele era brasileiro, mas tinha esse cognome português, entendeu? Para Carson Gracie, esse era o título do jornal, para Carson Gracie, para Leão de Portugal, o nome dele era, para Leão de Portugal, não é preciso Carson Gracie, eu mesmo o reduzirei a um simples cabrito português. Ele dava justamente esses títulos, compreendeu? Como se eu estivesse falando. Não, quem colocava era ele. Então, o Carlos, ele tinha uma relação com a imprensa muito boa, porque ele era um cara realmente muito inteligente e ele sabia lidar com a imprensa. Sabia. O Hélio já era mais temperamental, era diferente. O Carlos, não. Agora, a minha formação com ele foi uma formação inicial técnica, compreendeu? Mas o que acontece, o Carlos, entende, ele que balizava a educação da família Gracie. Ele que deu os princípios da alimentação, os princípios, compreendeu, do religioso, compreendeu? Então, tudo isso, né, baseado justamente numa visão também de estar desenvolvendo o jiu-jitsu para fracos.
Ele dizia assim, o juiz existe para fracos, não é para fortes. Tanto é que o Hélio Gracie, pobre me dizia assim, Roberto, quando eu não lutava para ganhar, eu lutava para não perder. Porque o princípio de Carlos Gracie e de Hélio, o Hélio como seu discípulo principal, né, era justamente que ele entrava para brigar com o cara, vamos dizer assim, ele com 63 quilos, brigava com um cara de 100 quilos, mas dizia, eu não perco. Eu posso não ganhar, mas perder eu não perco. E é verdade. É verdade. Muitas lutas que ele perdeu, né, foi para o Kimura e foi com o Valdemar Santana. O Valdemar Santana ele lutou 3 horas e 45 minutos. 3 horas e 45 minutos. Quer dizer, ele estava doente, ele estava febril, com uma gripe violentíssima. Mas, como todo campeão, passa por cima disso, compreende, enfrenta qualquer situação, qualquer obstáculo. Foi o caso do Hélio. Quer dizer, o Hélio não perdeu para o Valdemar. Ele perdeu por não estar mesmo em condições, primeiro pela idade e segundo, compreendeu, por estar doente. O Carlos Gracie, compreendeu, a minha relação foi também espiritualista, entendeu? Espiritualista, entendeu? E seguindo todas as regras, compreendeu? Da família Gracie em relação, compreendeu? Que é a coragem, o enfrentar, entende, vamos dizer assim, as pessoas mais fortes, a ser, entende, vamos dizer assim, não covarde, a covardia, admitiu covardia. Por exemplo, fosse brigar na rua com um camarada, eu não iria agredir nunca. Nós éramos educados para não agredir. Agora, se formos agredidos, nós nos defendíamos, botávamos o adversário para o chão, montávamos nele e dávamos uma lição de moral. Quer dizer, nós não tínhamos aquela visão de pitbull, de quebrar a cara, quebrar o braço do cara, não tinha nada disso. Não tinha nada disso, nada disso, nada disso. Né? E eu, por acaso, entende, tive uma luta com o Mesnick, que era um campeão, era um brasileiro muito forte, com 112 quilos, compreendeu? Se tornou americano, veio ao Brasil desafiar qualquer carioca, qualquer brasileiro para lutar. E nesse dia, por acaso, o meu irmão estava numa boate, entendeu? Se despedindo do último dia de solteiro, né? E houve lá uma confusão, tal, entende? Esse lutador, compreendeu? Começou a fazer críticas contra os Gracies, compreendeu? E tinha feito naquele dia justamente tinha feito um desafio, né? Foi na sexta-feira 13, né? Eu acabei brigando com esse lutador, compreendeu? Com 73 quilos. Com 73 quilos, ele com 112, compreendeu? E, veja bem, e o pau cantou ali, eu consegui, compreendeu? Eu não consegui finalizá-lo, mas ele saiu ali, vamos dizer assim, machucado. E eu recebi um tiro na perna por causa de um cara do grupo dele. Né? E depois fomos para a delegacia de polícia. E o Hélio presente. Mas tudo isso fez parte da minha história, compreendeu? E, de uma certa maneira, outras lutas que eu fiz, no programa Heróis do Ringue, que eu lutava todas as segundas-feiras, compreendeu? Toda segunda-feira eu lutava. Fiz umas 14 lutas, mais ou menos, compreendeu? E ganhei todas elas, não perdi nenhuma delas. Até que, de repente, o programa foi obrigado a acabar em função da força da empresa da época, porque a empresa daquela época era muito conservadora, e a sociedade também. Então, e aquilo foi, naquele dado momento, foi a primeira vez, entende, que o jiu-jitsu, entende, foi transformado em vale tudo brasileiro, porque a luta era de calção, não era de kimono. Não é? E eu fiz parte dessa história. Então, todos nós, hoje não, o jiu-jitsu hoje, a defesa pessoal, quer dizer, o vale tudo brasileiro, está em todo mundo. Por quê? Porque é o maior sistema de luta em termos de eficiência. É isso que eu posso dizer. Se você é considerado por muitos, né, o mais técnico e melhor aluno que o grande mestre Hélio Gracie teve. Conta um pouco pra gente, né, dessa honra que você carrega.
De repente, a nossa história, entende, ela é contada de uma forma, vamos dizer assim, com grande amplitude, e muitas vezes, compreendeu? Foi um único, né, aluno, vamos dizer assim, predileto do Hélio Gracie. É porque eu comecei mais cedo com o Hélio Gracie. Eu comecei aos 15 anos de idade. E quando eu fui praticar o jiu-jitsu na Academia Gracie, o que aconteceu? Inicialmente, vamos dizer assim, quem me dava aula era o Carlos Gracie, o próprio Carlos Gracie, o próprio grande mestre, compreendeu? Que me iniciou. Ele colocou um aluno dele, compreendeu, para treinar comigo, não é? No primeiro dia que eu fui lá. E acontece que este aluno ele teve dificuldade em me vencer. Me venceu, lógico, eu não sabia nada. E o menino me venceu. Agora, o que é que acontece? O Carlos começou a me dar aula, compreendeu? E começou a falar muito de mim. Aí Hélio Gracie disse para ele assim, olha, o Branco, ele chamava o Carlos de Branco, porque o Carlos era magrinho, branquinho e olhos azuis. E ele dizia, ô Branco, você fala muito desse tal de João Alberto aí, que faz e acontece, compreendeu? Eu quero ver ele enfrentar o japonês. O japonês era um campeão de Teresópolis. Ele não era japonês, ele tinha os olhos parecidos com o japonês, mas não era japonês. Mas era muito bom, bom lutador. Aí eles fizeram uma aposta, compreendeu? O cara disse assim, olha, você está falando do japonês, eu quero ver ele vencer o João Alberto. Nessa época eu só tinha 3 meses de jiu-jitsu. 3 meses. E acabava de desafiar pela imprensa, entende, a qualquer lutador amador carioca que poderia me enfrentar. Foi justa nessa época, compreendeu? O Carlos me levou à imprensa. Eu tinha 3 meses de jiu-jitsu. Desafiei e ninguém aceitou. Aí veio o japonês ao Rio, como nós fizemos uma luta, entende, de 5 minutos, o japonês não me venceu. Aí o Hélio ficou surpreso com aquilo, porque ele não me conhecia, nunca tinha me visto treinar, nem lutar. Aí o Carlos disse assim, ô Hélio, agora eu quero outra luta, uma revanche lá em Teresópolis, na terra do japonês. E apostaram, eles sempre apostaram, porque eles eram 2 irmãos siameses, se amavam, se respeitavam, mas eles se apostavam um com o outro as coisas. Muito bem, fui a Teresópolis 15 dias depois e acabei vencendo o japonês. Então, com isso, vamos dizer assim, com esse fato, compreendeu? E o Hélio Gracie disse para ele, ô Branco, o João Alberto não fica mais com você, não, vai ficar comigo. Então, a partir daí, isso foi em 1951, tinha 3 meses de jiu-jitsu, compreendeu? Comecei a dar aula na academia junto com o Hélio. O Hélio começou a me utilizar como, vamos dizer assim, como levar golpes, compreendeu? Dos alunos que ele tinha. Eu chegava lá às 6h30 da manhã, tomava meu café, compreendeu? E ali, já ia fardado do colégio militar, chegava ao meio-dia, eu me aprontava, almoçava lá com ele, compreendeu? E ia pro colégio militar. Muito bem, depois daí, o que aconteceu? Nessa época... Se a gente sabe que hoje em dia, né, o senhor que é da velha guarda, né, o grande mestre, e na sua época o jiu-jitsu basicamente era ensinado, né, como um método de defesa pessoal. Né, o senhor aprendeu como o jiu-jitsu sendo um método de defesa pessoal. E hoje em dia muitas academias já ensinam o jiu-jitsu somente na parte esportiva. Como é que que o senhor vê essa relação, né? Que o jiu-jitsu hoje em dia está sendo ensinado muito para a parte de competição e a parte de defesa pessoal, que é um método que foi ensinado pelos grandes mestres Carlos e Hélio, hoje em dia estão sendo colocados um pouco de lado. Os professores hoje, as academias, eles não estão muito interessados em dar defesa pessoal, porque ensinar defesa pessoal dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eles querem ensinar só luta esportiva. Muito bem, mas hoje em dia eu acho que é o meu caso da academia Gracie Core, da nossa Kira. Entendeu? Nós lá, vamos dizer, está sendo ensinado na academia defesa pessoal.
Muito bem. E o treinamento esportivo de luta. Agora, esse treinamento esportivo de luta é a formação de um lutador. Ele fica mais preparado para enfrentar não só leigo, mas qualquer lutador que estiver aí. Por isso mesmo que existem faixas, faixa azul, faixa marrom, faixa roxa, faixa preta, compreendeu? Continuando, o, a defesa pessoal foi criada pelo Hélio Gracie no sentido de dar às pessoas leigas um curso rápido de 36 aulas para se defender no meio da rua, quer dizer, agressões de leigos. Agora, isso não tem nada a ver com o lutador. A formação do lutador em jiu-jitsu vamos dizer assim, o lutador, ele tem um conhecimento técnico e de alta eficácia para enfrentar, entendeu, lutadores leigos do tamanho que forem, do tamanho que forem, tá entendendo? Quer dizer, o defesa pessoal e a defesa é uma coisa. A luta, a formação de lutador é outra. Agora, o lutador, ele pode competições esportivas, mas ele tem uma estrutura técnica, veja bem, em qualquer briga que ele tiver, sabendo ou não defesa pessoal. Quer dizer, muito bem. Então, os alunos adoravam o desenvolvimento do jiu-jitsu e fazíamos lá, compreendeu? De vez em quando, competições entre os alunos, compreendeu? Depois veio, vamos dizer assim, a oficialização da federação. O Hélio era o presidente, não é? Eu era o vice-presidente executivo da federação, e fizemos as regras, eu e Hélio fizemos as regras e levamos, veja bem, essas foram as primeiras regras do jiu-jitsu que eu tenho aqui, tem até no meu livro aqui, entende, que tirei uma foto e coloquei, não é? Como desenvolvemos depois várias competições, entendeu? E o crescimento foi fantástico, porque foi aparecendo na academia, entende, na cidade do Rio de Janeiro, de tal forma, compreendeu? Foi incrementando o amor, compreendeu? A motivação pela prática do jiu-jitsu Gracie. Só que essa prática para outras academias, naturalmente, uns aprenderam na Academia Gracie e outros aprenderam com outros professores estrangeiros, compreendeu? Deram, vamos dizer assim, essas competições uma condição de educação de regras. E essa educação de regras fez com que o jiu-jitsu Gracie esportivo pudesse ser, vamos dizer assim, executado, praticado de uma forma uniforme. Então, nós temos que ver isso com muito cuidado. Nós sempre ensinávamos defesa pessoal e depois nós entrarmos no campo, vamos dizer assim, do jiu-jitsu, não é? Como esporte e como formador, compreendeu? De uma pessoa que nunca seria lutador, fazer aquilo como um lazer esportivo. Mas, ao mesmo tempo, compreendeu? Ele estaria preparado muito mais que qualquer aluno que tivesse o curso de defesa pessoal. Mestre, hoje em dia muita gente, né, muitos lutadores demoram, fazem uma luta por ano, muitas vezes escolhem um adversário, enfim. Na sua época não tinha isso, né? A gente sabe que era uma época, uma outra época, onde todo mundo lutava pela sua academia, para representar o seu mestre, era uma questão de honra mesmo. Conta um pouco pra gente da época do Heróis do Ringue, conta um pouco pra gente dessa época e a quantidade de lutas que você fazia. Tinha época que no mês mesmo o lutador fazia 3, 4 lutas. Conta um pouco pra gente dessa época e das lutas inesquecíveis que o senhor fez que não saem da sua cabeça. Esse programa foi um programa realmente inédito, porque é um programa inédito em função das consequências sociais
e profissionais no campo, vamos dizer assim, da briga sob regras. Mas as regras nessa época não eram regras que tem hoje, não. As regras daquela época é você não usar recursos ilícitos, recursos amorais, imorais, compreendeu? Durante puxar cabelo, morder, e etc, etc, etc. Então, o que é que acontece? Esse programa Heróis do Ringue foi patrocinado, entende, pelo Abraão Medina, que era dono de uma loja, compreendeu? De artigos eletrônicos, compreendeu? Que adorava a luta, compreendeu? E ele então passou justamente, tá, vamos dizer assim, a desenvolver uma programação em virtude do seu comércio, não é? E, ao mesmo tempo, da TV Continental. A TV Continental, através dos irmãos Berardos, compreendeu? Eles, então, também, compreendeu? Associado a Abraão Medina, compreendeu? E a repercussão dessas lutas foram repercussões fantásticas. Eu tive, entende, algumas lutas que eu tive, teve um nordestino que lutou comigo, eu estou querendo me lembrar o nome dele agora, que ele, compreendeu, ele avisou a imprensa, compreendeu, que não perdia para mim no primeiro round. Né? E muitos jornalistas vieram conversar comigo, ô João Alberto, você aceita isso? Não, eu vou lutar com ele. Né? Se você não ganhar no primeiro round, eu ganho no segundo, ou mesmo não ganho, não sei, eu não conheço o lutador. Então, com esse fato, compreendeu, o lutador Deoclésio, o Deoclésio, era um lutador forte, mais ou menos uns 80 quilos, compreendeu? Ele fez uma luta renhida comigo e não perdeu no primeiro round. Não perdendo, o que é que ele fez? Ele foi embora, não voltou para lutar de novo. Esse eu fui lutar somente o primeiro round e mostrei que não perdia para o João Alberto no primeiro round. E depois do programa, eu fui lá abraçá-lo, compreendeu? E parabenizá-lo, compreendeu? Porque ele é um grande lutador. O outro, compreendeu? Foi um lutador, compreendeu? Que ele, vamos dizer assim, passou aí para a imprensa dizendo, entende, que ia acabar com a carinha bonita do João Alberto. Era um menino forte, bonitão, compreendeu? Então, né? E com essa luta, foi uma luta que durou somente o primeiro round. Essa luta, entende, eu utilizei só o pontapé. Eu não fiz mais nada com ele, só o pontapé. Tá? E com isso ele então desistiu de lutar comigo. O outro, compreendeu? Não estou lembrado agora, né? O nome, sabe, me desculpar, porque eu já tem tantos anos, compreendeu? E o outro, compreendeu, botou, vamos dizer assim, se besuntou de óleo, compreendeu? E eu tive dificuldade em agarrá-lo, compreendeu? E vencer no primeiro round. Mas quando começou o segundo round, compreendeu? Eu realmente consegui nocauteá-la com uma joelhada no queixo. Então, essas lutas todas a gente não esquece, porque acontece. Um outro também, compreendeu? Eu lutei. Depois eu posso dar o nome para você depois, os nomes, compreendeu? Eu fui cumprimentá-lo e ele fechou a mão, não me cumprimentou. Né? Foi uma luta bonita, compreendeu? Ele me deu uma cabeçada no nariz, saiu sangue, compreendeu? E eu consegui vencê-lo. Aí ele disse que queria continuar. Aí o segundo dele jogou a toalha e a luta terminou. Aí ele continuou querendo lutar ainda, compreendeu? Lutar ainda. E não pôde lutar. E me fez depois um outro desafio e eu concedi. O Hélio perguntou para mim se eu concedia a ele um outro desafio. Eu concedi. E ganhei do mesmo jeito, sem nenhum problema. Era isso mais ou menos, compreendeu?
né, que eu podia falar a você, jornalista, compreendeu? Vai ter muito mais coisa aí, muita história aí, viu?